Show. Fala pessoal, eu sou o Martins do My Bad Space e hoje tem aqui um grande amigo aqui, o Shoa, que eu conheci, o Shoa Trader, né? Eu conheci lá em São Paulo no evento de Bassmaster, cara, gente boa demais. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a caminhada dele, sobre trades, uns assuntos polêmicos aí de como ele faz hoje, como ele ganha dinheiro, ou o que ele quiser contar pra nós, no caso, né? E ele vai se apresentar daqui a pouco. Mas eu quero começar com uma pergunta aqui que eu tenho feito assim, o que o trade mudou na tua vida? O que o trade mudou antes de você ser profissional, né? Antes que você não vivia só do trade, enfim, o que mudou da tua vida de lá pra cá? Cara, primeira coisa é liberdade e qualidade de vida. São os dois pontos que o trade mais traz. Muita gente pensa que o trade é dinheiro, realmente dá dinheiro, mas hoje eu enxergo o trade mudou muito a minha visão do mundo sobre a questão que dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca para tu comprar o que tu quer. Às vezes a pessoa pode procurar bens materiais. Para mim, o que o trade mais me trouxe foi liberdade. Hoje, antes de começar aqui, a gente conversou, eu já fui numa academia, eu já fui jogar meu beach tênis. Hoje, de terminar aqui, eu posso descer e ir para casa da minha mãe e almoçar com ela, posso ir para casa dos meus amigos, e eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser na hora que eu quiser e poder montar o meu horário de trabalho. Então, tipo assim, a minha qualidade de vida era uma antes do trade e a minha qualidade de vida pós-trade é outra totalmente diferente. Eu vivo numa qualidade de vida absurda e é o que o trade mais dá, é qualidade de vida e liberdade para mim. Esse é o maior vantagem, se eu for falar. Sim, eu acho que isso é legal, porque a liberdade às vezes não tem preço, né? Mas a gente também não tem tanta liberdade. Vamos lá, final de semana. Aí é um final de semana cheio e todo mundo tá de folga, teoricamente, os amigos, né? O pessoal que não vive do trade ou tem outras profissões. E aí a gente não tá tão... A gente fica um pouco escravo dos horários dos jogos, certo? Isso, de certa forma, isso é um pouco ruim. Concorda, sim? Pra ti não é... Cara, eu vou te falar que pra mim não é uma coisa. Eu acho que como eu não bebo, eu não sou muito dessas festas, dessas coisas, é uma coisa que eu meio que já me habituei. E pra mim a semana livre vale muito mais do que os finais de semana. Eu concordo com você. Eu perdi muito aniversário, eu perdi muitas festas, eu perdi muitas saídas com os amigos por focar no trade. Mas eu acredito que se eu somo o tempo que eu trabalhava CLT, o desgaste, o estresse, tudo aquilo, para ter aqueles momentos mínimos de final de semana livre, eu prefiro ter meus 5, 6 dias com bastante tempo e trabalhar 2 dias realmente mais pesado do que ter os 5 dias trabalhando e ter os 2 dias de folga. Fora que, cara, sinceramente eu acredito que no começo, como tudo na vida, tu tem que se dedicar mais e realmente tu vai ter que ficar horas e horas. E não vai ter muito o que fazer, é realmente abrir mão. Mas eu acho que, tipo, hoje eu tô num momento que se eu tenho um aniversário importante, se eu tenho uma ocasião importante, uma festa de um amigo importante, eu consigo facilmente abrir mão de uma tarde, abrir mão de uma manhã, abrir mão de um dia mesmo de trabalho, porque eu acho que se você faz um planejamento certo, tudo na vida é um equilíbrio. Você consegue equilibrar e consegue encontrar aí uma maneira boa de você operar, mesmo que você realmente vá ter que operar de acordo com o horário dos jogos. Não tem muito que a gente fazer nesse caso. Então, se tem um aniversário marcado no final de semana, você não, eu vou no aniversário e não faz trade de boa pra ti isso. Tranquilo. Hoje, pra mim, não vou mentir que quando eu comecei, era toda hora a mão no celular, olhando. Ah, e esse aqui pode ter dado padrão, esse aqui pode não ter dado. E hoje em dia, pra mim, não tem isso. Eu tenho meus horários, meus dias de folga. Eu não trabalho segunda nem sexta à noite. Porque é o horário que a minha esposa já chegou ao trabalho, a gente sempre tira esses dias pra sair. Segunda-feira tinha o jogo do Santos, com Juventude. Eu achava que era um jogo com muito potencial. Mas eu falei, segunda é o nosso dia. Se deu, se não deu, azar. Entendeu? Eu vou ter muitos outros dias pra trabalhar. Então, hoje em dia eu foco muito assim. O meu foco é a qualidade de vida. Mas, lógico, hoje eu tô nesse patamar de poder fazer isso. Eu entendo que muita gente no começo não tem não chegou ainda nesse passo. Uhum. Que aí é uma caminhada para poder chegar. Verdade. E esse equilíbrio, acho que uma das coisas que acontece, assim, eu tenho um pensamento parecido contigo, é que eu penso, antes eu saía e ficava com o celular, né? Esse negócio, eu olhar se tinha padrão ou não. E pra mim eu vejo que é assim, cara, eu tento não olhar os jogos, não olhar resultado durante esse período, e eu, podia ter tomado um gol nesse meio período, 2-1, eu podia ter tomado aquele gol, sabe? Eu podia ter levado um head grande ali, então o foco esquece, simplesmente ignora. Pelo menos eu tenho abordado assim, para deixar mais equilibrado essa vida de trader, assim, que é uma vida meio, né, desgastante emocionalmente, mentalmente, principalmente, né?
Eu concordo 100% e eu tenho um pensamento parecido contigo. Cara, eu simplesmente penso o que a gente sempre tem aquele negócio. Tem o que a gente controla e tem o que a gente não controla. E a gente tem que entender que igual é no trade, é na vida. A gente toma decisões e a gente vai arcar com essas consequências. Se eu tomei a decisão de não fazer esse jogo, vai ter dias que vai ser um bom green naquele jogo, vai ter dias que vai ser um bom red. Eu tomei a decisão de não fazer, não importa o que aconteceu naquele jogo. A decisão já foi tomada. Isso. Então, pra mim, eu enxergo assim, tomei a decisão de fazer o jogo, eu tenho que estar 100% focado. Eu prefiro fazer menos jogos, mas no momento que eu tô trabalhando, eu realmente entro com a cabeça 100% naquilo. Do que eu estar em casa, eu vou fazer esse jogo sem estar com vontade de fazer, pensando que eu deveria ter saído, deveria estar no aniversário, deveria estar em algum canto, e aí eu não estar focado. Eu vejo muita gente trabalhando, inclusive é uma coisa que eu puxo às vezes dos meus alunos, cara, no momento que tu tá no jogo, foca. Tira celular, tira tudo e realmente fica 100% focado. Eu sei que isso cansa mais, que desgasta mais, mas aí é onde tu vai ter mais qualidade. E aí no momento que os jogos estão ruins e não tá legal, vai descansar. Aí tu vai mexer no teu celular, vai olhar o Instagram, vai sair, vai fazer o que tu quiser. Porque eu acho que desse jeito a pessoa vai ser mais eficiente. Sim. Pra mim, cara, tem uma coisa... A pior coisa que todo mundo erra no trade esportivo, talvez o defeito de grande maioria, é o celular. Porque te tira o foco e você tá aqui com o teu tempo gastando, focando no jogo, e tu perde as oportunidades porque foi responder mensagem, foi olhar o Instagram, seja o que for. Isso eu vejo comigo, né? Porque quando eu vou responder os programadores, tô resolvendo algum problema, ou a mulher manda mensagem, desfoquei, perdi a oportunidade. Acontece várias vezes assim, e depois o foco é fundamental pro cara ter sucesso e aproveitar as oportunidades, né? Porque não é todo momento que tem essas oportunidades. E é extremamente difícil a pessoa ficar 2, 3, 4 horas focada, entendeu? Eu tenho um pouco de ansiedade e desvio de atenção, então eu tenho que me policiar muito. Porque, cara, se eu sou o tipo de pessoa que eu tô assistindo uma coisa, eu fico mexendo no celular e fico fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho essa hiperatividade. Então, pra mim, o trade é um momento que eu tenho que realmente... Eu tento baixar até respirar, me acalmar, pra conseguir entrar nesse estado de foco. Porque se eu não tiver focado, cara, eu não consigo ser rápido, ser ágil nas entradas. Inclusive, é um defeito que eu tenho quando eu faço live. Eu não consigo, eu sempre sinto quando eu faço uma live que eu não tô operando tão bem, porque acaba que eu fico focado na câmera, como é que tá a minha imagem, como é que tá o chat, como é que tá isso. Aí eu começo a ter várias coisas na cabeça e eu não tô 100% focado no jogo e no mercado. E aí eu sempre demoro a entrar, sempre demoro a sair, e eu sempre sinto isso, que eu, não trabalhei bem. Então, é uma coisa que eu sinto que muita gente erra, igual tu falou, e, cara, é um detalhe, assim, que faz muita diferença. Bota ali no silencioso, tira o celular de perto, eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Verdade. Agora, vamos lá, se apresenta aí rapidamente para o pessoal saber quem você é, o show que talvez muita gente que acompanha aqui não te conheça, né? Quem você é, quanto tempo de trade, quanto tempo demorou para você ser lucrativo, acho que essas seriam as perguntas principais. Cara, meu nome é João Vitor, né? Mais conhecido como Showa Trader, que é meu sobrenome. É meu nome aí que o pessoal me chamava no colégio, então pegou, já usava pra tudo e não foi diferente aqui. Cara, eu tenho 28 anos, eu comecei o trade ali uns 20 anos pra 21, vou pra quase 8 anos de trade. Demorei ali uns 2 a 3 anos pra realmente começar a ter uma boa consistência. O pessoal sempre pensa que a virada de chave é uma coisa que é de um mês pro outro, né? Mas a gente só vai saber que a gente virou a chave alguns meses depois que a gente virou a chave, quando a gente realmente vê o resultado daqueles atos que a gente estava praticando antes. Então eu sempre digo que foi eu acho que de tudo que aconteceu, até eu aprender aí uns 2, 3 anos para mim realmente estar com uma bagagem boa para dizer, tô consistente, ter um ano de resultados bons. Foi mais ou menos isso. Sou engenheiro formado, engenheiro mecânico, trabalhei um pouco na minha área, conheci o trade na faculdade e, cara, venho aí nessa caminhada tentando hoje não só fazer o trade, como eu já vivo 100% exclusivo do trade, mas tentando também ensinar, tentando também ajudar. Inclusive essa live aí, quero agradecer o Martins aí por ter me chamado. Nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, tentar ajudar vocês, a quem tem o desejo de trazer o trade como uma renda primeiro auxiliar e depois, quem sabe, no futuro viver também, quem tem vontade. E quanto tempo demorou para você começar a viver do trade, só do trade, tipo, largar outra profissão?
Porque tu é engenheiro mecânico, cara formado e tudo mais. Pô, largar a engenharia pra viver do trade, assim, quem vê de fora não é uma coisa que faz muito sentido, né? Mas, enfim, quanto tempo demorou, assim, como é que foi? Pô, vou largar minhas coisas e vou fazer isso. Cara, foi muito complicado, porque quando comecei no trade, quando eu tava ali nos começos, eu tinha acabado de virar mecânico na M. Dias Branco, uma empresa nacionalmente conhecida aí. Ganhava um salário ok, mais ou menos próximo a 2 salários mínimos na época. E ganhava um salário bom para uma pessoa de 20 anos, pelo menos eu considero bom. Tava na minha faculdade e tal, tava ali começando o trade. E o trade começou aquilo, ganhando 10, 20 reais, ganhando pouco dinheiro. E fui me formando, me especializando, sou técnico em mecatrônica também, fiz curso de mecatrônica. Cara, realmente o meu início no trade, eu não vivia. Eu estudava e fazia trade. Eu estudava, fazia trade e trabalhava. Não tinha fazer outra coisa na minha vida. Não fazia outra coisa mesmo. Era simplesmente, foi uma época de muito foco nisso. E aí, o trade cada vez foi subindo. Até falando isso, cara, pra gente ser bom numa coisa, eu penso que tem que ter um momento de desequilíbrio da vida, né? É o que você falou, teve um momento no inicial pra tu absorver muita coisa, teve esse desequilíbrio teu aí, que você falou, não vivia, só fazia trade. E aí a tua curva começou a acelerar um pouquinho pra de repente você começar a ter os melhores resultados, né? Eu acho que em tudo isso, não é só no trade. E, enfim, desculpa, eu te cortei aí. Não, eu concordo 100%. Cara, aí era muito, muito foco. Eu realmente era, tipo assim, quando eu comecei no trade, eu era aquela pessoa insuportável, porque a minha ex-namorada na época, eu acho que ela não aguentava, porque, tipo assim, ela falava arroz, eu juntava com trade esportivo. Tudo pra mim era trade esportivo. Cara, eu engolia 24 horas. Na época não existia tanto conteúdo, eu acho que eu consumi quase tudo que tinha no YouTube. Assistia muito, via muito, lia artigo, procurava. Como eu era das exatas, fiz muitas coisas matemáticas, que até hoje em dia não uso mais, mas tentei muita coisa, e estudei pra caramba e fui começando no trade. A minha maior sorte no trade esportivo, que eu digo, foi ter conhecido pessoas sérias no começo. Netuno, Theo Borges, já ter caído em pessoas realmente boas. Tive a sorte, talvez pela minha interação, de ter sido adotado muito cedo por um grupo que já tinha pessoas que eram lucrativas. E esse pessoal, tipo assim, nem todos, talvez 1 ou 2 no grupo era lucrativo e tinha mais uns 6 que estavam no mesmo bolo que eu. Uhum. Inclusive, uma dessas pessoas do grupo é meu sócio lá no Discord hoje. É um cara que trabalha comigo, ele é low profile, mas tipo assim, um cara, um trade absurdo, um cara que é praticamente meu irmão, muito parceiro meu. E, cara, é um cara que me ensinou muito, que já tem mais tempo de trade que eu e muita experiência, e foi isso. A gente foi entrando no grupo, foi crescendo junto, e falando sobre a questão de largar a engenharia, teve um momento que o trade não pagava o que eu ganhava, mas estava muito próximo. E eu quase largava para viver só do trade. Só que nesse mesmo momento apareceu uma oportunidade única na minha vida, que foi de assumir uma empresa como gerente. E aí eu ia ganhar muito mais do que eu ganhava no trade. Isso aí eu já estava com uns, talvez 6 anos, não, uns 4 para 5 anos. Eu já devia estar com uns 2 anos lucrativo ali. Porque, igual eu falei, foi uns 2 a 3 anos para eu ficar lucrativo, 3 anos ali para 4. Eu já estava uns 2 anos lucrativo, mais ou menos, de trade, eu acho. Por aí. Aí eu peguei e apareceu essa oportunidade. E aí eu ia ganhar muito mais do que eu ganhava na empresa que eu tava, ia ganhar muito mais do que eu tava ganhando no trade em média. E aí eu assumi a gerência. E tava ganhando mais e ganhando bem no trade. E comecei a ganhar mais no trade, porque querendo ou não, o trade ele é muito escalável. Entrou a época do VAR, minha banca começou a crescer muito. E aí eu comecei cada vez mais a empatar com o que eu ganhava na engenharia. Empatar. E, tipo assim, eu já ganhava muito mais do que eu precisava pra viver. Então, tipo assim, eu passei, eu acho que 1 ano ganhando dinheiro no trade sem usar o dinheiro do trade, praticamente. Ou sem usar o dinheiro que eu ganhava, então. Ou então sem usar o dinheiro que eu ganhava da engenharia. Qualquer um dos dois eu conseguia viver, entendeu? Então, eu consegui fazer uma renda legal, consegui fazer ali. E aí, cara, tipo, teve uma época que eu pensei, mano, será que vale a pena eu largar um dos dois? Porque eu ganhava muito bem nos dois, tava indo muito bem nos dois, só que 1 ano foi bem, 2 anos foi legal, quando tava ali no final do 2º ano eu tava começando a ficar saturado, porque era muito trade, era muito trabalho na engenharia, muita responsabilidade, trabalhava com máquina pesada, e tipo, a grande vantagem, eu só demorei a largar, porque
era um projeto, é um projeto familiar, então eu tinha muito a herdar se eu ficasse no projeto. Eu não estava só trabalhando para uma pessoa que não ia. Então eu tinha a ganhar, que era uma empresa, entendeu? De ficar sócio e tudo. Só que eu abri mão do dinheiro para a liberdade, que é o que eu falo do trade. Porque eu não estava vivendo, estava engordando, não conseguia jogar, não conseguia treinar, não conseguia fazer nada, só trabalhava. Trade e negócio. Tinha mais dinheiro, ganhava mais, só que, cara, não tinha qualidade de vida. E aí eu simplesmente falei, cara, vou abandonar, vou ficar com trade, eu quero qualidade de vida. E quando eu saí, diminuiu muito minha renda, porque eu abandonei ali um salário de 10, 12 mil reais, fora o que eu ganhava de comissão, de projeto, alguma coisa assim. Mas um salário bruto aí a gente pode dizer, uma renda muito boa. Eu abandonei para viver só do trade. Só que eu estava muito tranquilo, já ganhava muito dinheiro no trade. Então, quando eu vim pro trade, eu não sentia aquela pressão do impacto de viver só do trade. Sim. Porque o que eu precisava para viver, eu já fazia no trade com muita facilidade. E aí foi aí. Eu simplesmente larguei a engenharia pela pressão e o estresse. Não tem outra coisa para falar. É que é difícil manter os dois, né? E assim, a tua família, teus pais, tua mãe, enfim, não sei se estava namorando, namorada, que eles pensaram, pô, você é maluco de largar engenharia e tal, enfim, como é que foi a relação deles? A minha mãe, ela sempre foi o tipo de pessoa que me deu muita liberdade, isso desde criança, então eu sempre tomei minhas decisões e ela sempre me ensinou, João, meu filho, você vai tomar suas decisões e você vai assumir com as consequências dela. Sempre quando você for tomar uma decisão, pense bem que você vai assumir. Como eu já era, quando eu larguei, já era adulto, já pagava minhas contas, ela não influenciou muito, ela só disse assim, você tem certeza? Isso aí é firme? Como ela já vinha eu fazendo há muitos anos, não era uma coisa que tinha acabado de começar, como eu dava já, tipo assim, eu sempre falava com ela, tudo que eu dava pra ela, comprei geladeira, comprei fogão, isso aqui é só do trade, isso aqui é do dinheiro disso. Ela começou a ver os bens materiais. Eu comprando bens materiais, comprando patrimônio e tal. É o que eu falo, mano, não tem. Quando a mulher do cara enche o saco, quando alguma coisa... É só ver o material. Se vê o dinheiro entrando, acabou. Não querem saber de o que é, porque vai ser... Acabou, entendeu? Sim. Isso aí é o que resolve os problemas. Então, tipo assim, como já entravam bastante, eu não tive esse problema assim, não. Eu tive muito mais problema da questão de eu sair da outra por ser familiar do que por questão financeira. Uhum, que envolvia emocional, outras pessoas que são convívem, aí realmente pode ser difícil. Aproveitando aí que nós estamos falando dessa virada e sair, eu mandei a caixinha de pergunta no Instagram, fizeram uma pergunta aqui, acho que é uma pergunta que eu recebo bastante, né? Mas quanto % da banca que você tem que fazer por dia para viver do trade? Cara, eu sempre falo isso, ó. Pessoal, isso aqui, você quer viver do trade? Você não tem que olhar nem para... O mínimo é trimestral. Assim, o mínimo que tu tem que olhar é pro trimestre. 3 meses. E eu digo mais, eu sempre falo, eu oriento muito meus alunos, tu quer viver do trade? Aqui, basicão rápido. Quanto precisa para viver do mês? Vamos fazer uma conta. A pessoa precisa de 3 mil reais, que eu acho que vai servir para a maioria. A maioria consegue viver com 3 mil. Se a gente pegar nos números do brasileiro. 3 mil reais, cara, tu tem que juntar no mínimo aí de reserva de emergência uns 30 mil a 40. 30 a 40 mil tu tem que ter para tu viver. Fora isso, tu vai ter que ver quanto tu faz em média nos teus últimos 2, 3 anos. Vamos supor, cara, eu faço em média 20% da banca. Se tu faz 20% da banca, tu vai precisar aí, no mínimo, ter uma banca de uns 250, 300 mil. Para esses 20% ser uns 40, para ser uns 60 mil, 45 mil, se tu faz essa média. Para quê? Para tu conseguir repor teus 40 do próximo ano e ter um crescimento nessa tua banca. Isso eu tô falando tudo nos números mínimos para tu conseguir viver. Tu não pode pensar no dia, tu não pode pensar no mês. Cara, não tem nenhum trade que o cara viva de trade, de operar, que o cara vai operar hoje, operar esse mês para pagar os boletos de setembro, para pagar os boletos de outubro. O cara vai trabalhar hoje, eu trabalho para pagar 2026. Tudo meu até agosto de 2025, 2026 já tá tudo garantido. O que eu posso gastar, o que eu não posso gastar. Eu já tenho todo o meu planejamento. E aí, hoje eu tô trabalhando para ganhar o do próximo ano. Eu sempre penso assim, o mês que eu trabalho hoje é como se eu estivesse ganhando para daqui a um ano. Porque esse dinheiro já tem que estar. Porque, cara, não tem como tu tá com a cabeça fria
se tu tá pensando em conta, em colégio, em prestação de carro, em prestação de seguro. Pode ser que seja uma maneira muito segura, extra segura de trabalhar? Pode. Mas eu acho que a maneira mais fácil é como eu vejo a maioria das pessoas fazendo. Eu acho que esse cenário teu, pra mim, é o cenário ideal. Mas eu acredito que muita gente não é assim, cara. Muita gente... e esse é o problema, né? Porque muita gente deve ganhar esse mês pra pagar as contas do... né? O que fez esse mês pra pagar as contas no mês que vem. Deve ter muita gente que vem aqui porque é um meio que... cheio de... No Instagram você vê print de 20, 30, 40, 50 mil, 100 mil. É só isso que eles pensam que vai vir esse dinheiro fácil, né? E como dizia um amigo meu, trade esportivo é a forma mais difícil de ganhar dinheiro fácil. Isso é uma coisa, principalmente pro cara que não tem experiência, né? O trade em si, não só no esportivo como os outros, não é tão simples, não é tão fácil. Tem que entender muito, tem que ter experiência de saber lidar com tudo isso. Mas eu conheço gente, eu vejo gente, de vez em quando eu recebo mensagens, tem gente que usa esse dinheiro para fazer mês que vem. E pra mim, esse é o pior ponto, porque a pressão é muito grande. É suicídio. Porque daí o cara fica pressionado. Imagina tomar um head grande agora, as contas do mês, sabe? E aí vive numa pressão muito grande. E tem gente que dá certo, com certeza, e tem gente que consegue superar, mas eu acho muito difícil, é uma pressão. Eu até falo, porque você largou o emprego 100%, mas tinha uma reserva muito boa, pelo que você comenta, né? E eu acho que não é o cenário de grande maioria, e é difícil, né? Até porque você era engenheiro, tem uma condição privilegiada. E eu sei que nesse país não é grande maioria que tem essa condição privilegiada como você teve de estudar. Eu também tive, e outras pessoas. E talvez essa galera aí tem que conseguir ser diferente, né? E saber lidar com essa pressão. Eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito difícil mesmo. Mas, Martins, eu vou te dizer, realmente cada um tem sua caminhada. Não adianta comparar a minha caminhada com a de outras pessoas. Eu digo que até na engenharia eu fui acima da média. Porque eu conheço muitas pessoas que se formaram comigo, se formaram mais tempo que eu, que não conseguiram chegar nem no salário que eu consegui ganhar na engenharia. Então, cada tipo de pessoa vai ter o seu desenrolar, o seu desenvolver. Então, é isso. Eu conheci pessoas que vieram falar comigo. Poxa, eu tenho aqui 6 meses de planilha boa, legal. Tô pensando em vender a moto, vender isso, vender aquilo pra tentar fazer. O cara, eu sei que tu tem a vontade, eu sei que tu quer muito isso, mas tu não pode... tentar botar tudo a perder. Porque assim, quando a pessoa vai pra esse all-in, pra esse risco absurdo, pra essa pressão, ela coloca ali, vamos supor, é difícil a gente calcular uma probabilidade disso, mas eu falo, quando a pessoa faz do jeito que eu fiz, a chance de ter sucesso é muito maior. Tem menos pressão, né? Então, porque a pessoa tem menos pressão, a pessoa tem tempo de errar. Se eu errar, eu tenho tempo. No Super Mundial, eu tomei 70% de hedging sobre a stake. Sabe qual foi a minha pressão pra trabalhar no outro mês? 0. Mano, tava nem aí. Eu acho que deu uns 17, 18 mil de prejuízo, entendeu? Prejuízo grande. Um valor legal em dinheiro. Mano, eu não tava nem aí. Continuei trabalhando tranquilo. No próximo mês, mês 7, eu já fiz mais de um stake. Passou aquele head. Só que se eu venho na cabeça, ai meu Deus, eu tenho que recuperar, ai meu Deus, eu tenho que não sei o quê. Eu ia jogar tudo isso fora. Então, é muito importante a pessoa manter a calma. E para isso, teve um exemplo, não vou citar aqui o nome, mas teve um exemplo de um aluno meu, que ele era um cara que ganhava um salário mínimo ali, salário baixo e tal, ia ser pai e tal, e tava lá trabalhando e tudo, e eu falei, mano, eu sei que tu quer, ele é um cara dedicado, é um cara disciplinado. Ele começou a fazer o lei zebra, eu ensinei pra ele o lei zebra, ele começou a fazer, ele show, não vou fazer mais nada, só lei zebra, focou. Começou a ter resultado, quis vender as coisas pra tentar fazer, mano, não faz isso. Tu é um cara que tá cheio de responsabilidade, tu tá numa situação de vida que tá cheio de coisa, cara, vai procurar um emprego, tenta fazer o trade como uma renda extra, porque se tu arrisca tudo pra dar certo no trade agora, se der errado, em vez de tu tá dando um passo pra frente na tua vida, tu vai dar 3, 4, 5 pra trás. Verdade. Porque olha até tu conseguir recuperar todo esse patrimônio teu que tu tá botando, entendeu? Então o cara tem que ter essa noção que às vezes essa vontade de acelerar a vida bota um risco tão absurdo que tem gente que quebra. Por isso tem gente que se mata, cara, por aposta. Porque a pessoa vai pra um all-in, bota tudo da vida dela. Mano, eu falei pro cara, trabalha, vai com calma, com o tempo tu vai subir nessa tua stake, todo esse teu lucro do teu trabalho vai crescer tua banca. Porque a partir do momento que tu tira o lucro, tua banca começa a crescer bem mais devagar. Sim, então, com certeza. Aguenta aí mais 2 anos, 1 ano trabalhando,
que aí, quando tu for fazer esse passo, tu vai estar fazendo ele muito mais sólido, muito mais seguro, e a chance de dar certo é melhor. Cara, o cara que tá trabalhando, tá se dedicando, tá crescendo a banca e tá fazendo um planejamento para daqui 2026 ou 2027, aí sim ele viver só do trade. Eu sei que é muito difícil esperar esses 3 anos, mas foi o que eu falei para ele. Tu prefere esperar 2 anos, 3 anos, ou tu perder tua moto, tu perder teu negócio por uma chance de dar certo? Porque aqui é diferente. Não é uma aposta ali que a gente perdeu 10, 15% da stake. Se o cara quebra o patrimônio dele, cara, o cara vai ter que começar do zero. É verdade. E isso é difícil, né? É difícil para talvez as pessoas entenderem, porque todo mundo quer dar uma melhorada de vida, assim, né? Principalmente nesse início e tal. E em vez do cara viver de trade, às vezes a pressão que vai rolar familiar vai fazer ele abandonar o trade. Certo? Porque essa pressão, cara, é desnecessário. Eu acho é fundamental ter outra renda, tá? Ter outra renda. Então, ter outra renda até você chegar no teu nível, né? Que você, pô, tá tranquilo já, fez tua reserva, tá de boa, é consistente há muito tempo. Mas essa outra renda, seja qual for, né? Seja investido no banco e tirando rendimentos de lá, e tá pagando tuas contas de lá, beleza, indiferente do teu resultado aqui, não vai sofrer essa pressão, não. Fiquei em hedge esse mês. Ah, tudo bem, minhas contas então paga lá o que tá rendendo lá, que tá aplicado, seja como for, seja um outro trabalho, seja um bico, seja como for, né? Eu acho que qualquer um desse tipo de coisa vai fazer diferencial para essa pessoa que quer viver, e todo mundo tem uma ânsia dessa, né? No começo, pô, vou ganhar dinheiro aqui, vou viver só disso, amo futebol, amo... Pô, é outra coisa. Então acho que tem que ter muita calma e esse é o caminho ideal para mim, para o cara fazer, seguir, né, com tranquilidade e continuar no mercado, porque senão vai desistir daqui, cara. Não, e outra coisa, tem vários exemplos, mano. Tem amigo Uber que foi Uber e tá tentando fazer, querendo não, o Uber também te dá uma flexibilidade. E o cara, eu quero parar. Mano, por quê? Vai com calma. Se tu fazia ali 12 horas de Uber por dia e tu tá querendo viver do trade, diminui para 8. Vai diminuir um pouco tua renda no Uber, tu vai ter mais tempo ali de vida, mais qualidade e vai fazendo escalonado. Vai fazendo aos poucos. Tu não precisa querer largar tudo, entendeu? O pessoal, hoje em dia eu acho que desmistificou mais isso. Mas eu tô certeza que tu lembra. Antigamente, na época que eu comecei, se o cara não vivesse 100% do trade, ele não prestava. Tinha aquela noção que, tipo assim, é igual tu falou, o cara tem que viver 100%. Cara, eu garanto. Muitos traders têm condição de viver 100% do trade. Mas nenhum ganha dinheiro só com trade. Nenhum. Ou o pessoal acha que o Netuno não ganha dinheiro com Stream Factory, bolsa de apostas, e tu acha que ele não tem casa alugada e vários outros negócios por fora? Investimento, diversificação, mano, cara. Diversificação te dá segurança. Theo Borges, todo mundo tem, mano. Eles ganham dinheiro no trade, ganham dinheiro com o trade, com ferramentas e outras coisas. E, cara, tá tudo bem, tá tudo certo. O cara tá sendo empreendedor, tá certíssimo. Pra mim, isso é um exemplo a ser seguido. Sim, concordo. Entendeu? Concordo. Você mesmo é trader, tem sua ferramenta, o cara tá proporcionando uma coisa de qualidade pro mercado e ainda tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Isso aí é o que o pessoal não tem essa visão empreendedora, às vezes se engessa, e eu acho que isso é muito culpa, às vezes, da nossa cultura mesmo, de CLT, de receber aquele saláriozinho e só isso. E, cara, não, tu tem diversas oportunidades de ganhar dinheiro, e eu não acho que a pessoa, quando passa a oportunidade, ela tem que abrir mão. Não, concordo 100%, cara. Se o cara coloca tudo numa cesta só, se algum momento der errado, né, ferrou. Por exemplo, se o cara vive só de trade, muda governo, seja o que for, não sou de A nem B, mas acaba com essa aposta no Brasil. E aí? Né? O cara não diversificou, não criou outra coisa, não teve outra oportunidade, vai ter que voltar pro CLT normal e em outro momento, né? Então, diversificar, criar negócios, vender serviços, todos são válidos, porque isso te tira a pressão e tu diversifica, né? Um mês que um não vai bem, o outro vai, e você vive mais tranquilo, né? E, tipo, um exemplo recente que teve amigos meus que realmente se preocuparam, que estavam já chegando num ponto de se preocupar com a pandemia. E aí, sim, acabou o futebol, eu na época trabalhava ainda, até eu trabalhava no Dias Branco, trabalhei todos os dias da pandemia, que era alimentício, não tive lockdown pra mim, e cara, tinha amigo meu que vivia já da época, já tava ali iniciando a viver do trade, e o cara falou, mano, eu tô aqui, tinha uma boa reserva de emergência, passou 6 meses ali até querer voltar aos jogos, mas ele falou, mano, se passa mais um ano, eu ia ter que procurar alguma coisa, porque não ia ter como, entendeu? Sim. Então o cara tem que ser esperto, o cara não pode ser inocente de querer, eu vou ser o trader puro, eu vou ganhar só daqui, porque isso pra mim é inocência, entendeu? Uhum. Inocência. E outra coisa, não tem necessidade também. Aham, verdade. Vamos mudar um pouquinho de assunto?
Só para finalizar até talvez esse ponto aí, o que foi a tua maior dificuldade no trade e como é que você superou isso? Assim, tipo, o que o trade foi difícil para ti assimilar, mudar, virar chave? O que foi muito difícil assim? Cara, eu acho que o que foi muito difícil foi entender que menos é mais no trade esportivo. Pelo menos pra mim funcionou. Eu vejo traders aí bons que realmente ganham fazendo muito volume e entendo, mas pra mim no começo eu meio que tentei fazer tudo. Eu tinha... Na época não existia o MyBetSpace, eu não usava ainda, mas na planilha era 30 e poucos métodos. Cara, eu fazia de tudo. E não era bom em nada. Então ficava rodando dinheiro, rodando. Então foi difícil até eu realmente tomar uma decisão e ter disciplina. Porque é muito gostoso na aposta, quem disser que não é, você pegar o gol, você pegar o green, entendeu? E meio que eu queria pegar tudo. Tentava remontada, tentava gols, tentava vovô, tentava goleada, e eu fazia tudo. E o meu dinheiro só rodava. Só rodava, perdia, rodava. Então quando eu realmente tomei disciplina, cara, eu vou ficar bom nisso. E foquei numa coisa só, meu trade ficou muito pragmático, muito chato de se operar. Porque antes era loucura, era gol, era alegria, era tristeza, toda hora. Porque toda hora tava acontecendo alguma coisa. Eu tava tomando green ou red. Emocional só que agora não. Né? O emocional era montanha-russa. Exatamente. E aí, até eu conseguir fazer meu trade ficar consistente, foi quando eu consegui focar numa coisa só. Só que o trade ficou muito chato, porque antes era toda hora loucura, ficou esperar uma entrada. Pá, green, red, correção. Esperar uma entrada. Então, tipo assim, isso foi muito difícil pra mim no começo, mas foi o que mais acelerou meu resultado, assim, 100%. E nesse período todo, você chegou a pensar em desistir em algum momento do trade, ficar só com a mecânica, né? Cara, eu não cheguei a pensar assim, nunca tão forte em desistir, porque assim, eu acho que por eu ser privilegiado, da minha renda ser muito boa, sempre quando eu perdi no trade, eu sempre fui muito consciente. Eu até brinco, eu tinha tudo anotado. Eu tinha perdido, até eu começar a ganhar, 6.200 e pouco. Era 3 salários meus na época. Tinha perdido. Só que, tipo, isso em 2 anos e uns quebrados, entendeu? Eu tinha tudo anotado. Então eu sempre trabalhei, comecei com banca de 30, depois banca de 200, depois banca... As últimas bancas já foram de 1.000. Então era um valor que pra mim era tranquilo. Eu não tava muito no vermelho, assim, nada absurdo na minha realidade. Já era um dinheiro bom perdido, né, investido, mas era algo tranquilo. Então, E como eu gostava muito, eu ainda gosto bastante de operar, mas como eu gostava muito, eu nunca pensei em desistir. E aí as coisas começaram a dar certo, que aí dá mais vontade de você ficar. Eu sempre brinco que, cara, se eu ganhasse lá na Mega Sena da virada 500 milhões, eu não ia parar de operar. Eu só operaria menos do que eu opero hoje. Mas eu não pararia de operar, com certeza. Sim, legal. Aproveitando aqui o gancho que a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, sobre emocional. Hoje, porque assim, desde que eu te conheci lá em São Paulo, cara, você parece um cara muito tranquilo, assim. A vibe do cara muito zen e tal. E nisso, o teu emocional parece um emocional de um cara super de boa. E quanto esse emocional te ajudou, te atrapalhou, e quanto isso representa do teu trade hoje, tipo assim, cara, o emocional é o diferencial, isso representa 30%, 50%, seja o que for. Quanto isso é difícil, foi difícil, e quanto isso representa pra ti no trade hoje? Cara, eu acho que o emocional é 90%, todo mundo vai falar isso, mas é 90% do trade. E eu acho que o que me dá essa tranquilidade são duas coisas. Primeiro, é realmente não me ter preocupação financeira. Se eu tomar green ou red, o que acontecer, eu não tenho uma preocupação. Eu acho que esse é um fator que deixa meu emocional muito tranquilo. E segundo, é ter muita confiança no que eu sei fazer. Eu tenho muita confiança que eu sei ganhar dinheiro. Então, eu não... Mano, sinceramente, eu não me preocupo. Que eu tenho certeza que no final do ano eu vou estar bem positivo. Tipo assim, isso pra mim é uma coisa como 2 mais 2 é 4. Eu não tenho dúvidas. Mas aí vou dizer, isso é muita confiança, arrogância. É confiança no que eu sei fazer, no que eu já faço há muito tempo. Então, eu tenho muita confiança no meu trabalho porque eu já faço isso várias vezes, entendeu? Então, eu acho que essa é a minha maior tranquilidade. E outra coisa que eu faço é isso. Cara, não tem. Quando a pessoa se desapega ao dinheiro, quer liberdade, ela começa a focar nisso, a pessoa, em tempo de qualidade, a pessoa, mano, muda muito. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa.
Eu era totalmente o inverso do que eu sou hoje. Eu ainda sou ansioso, porque é da minha natureza, mas eu sou bem menos ansioso, fiquei muito mais tranquilo por causa de tentar trabalhar o trade dessa maneira, com calma, tentar focar. Mas é isso, se a pessoa quer tranquilidade, cara, ela não pode estar pensando nas contas, tem que estar financeiramente tranquilo. E a segunda coisa, ela ficar muito boa naquele método para ela conseguir ter confiança. E a confiança que ela faz. Fez toda a diferença, né? Mas isso aí também, a confiança só vem no tempo. Sim, na experiência, né? Volumando muito. E com esse teu emocional, como é que é tomar heads grandes, assim? O que afeta isso depois? Por exemplo, tem gente, e eu, às vezes, se eu chego de tomar um head maior no segundo tempo, alguma coisa assim, ou até no primeiro tempo, cara, às vezes eu dou uma respirada, eu levanto, vou tomar uma água, vou no banheiro, daqui a pouco eu volto. No mesmo jogo em si, pode ser, se der oportunidade. Mas eu tento, se me abalou emocionalmente, que merda que eu fiz, porque eu acho que errar é humano, a gente erra, por mais que o cara é consistente, a gente erra. E acredito que Sim. grande parte de todo mundo deve errar algum momento ou outro, né? E aí, como é que você lida? Você consegue, porque como eu falei, você pra mim sempre foi um cara que demonstrou muita tranquilidade, desde que eu te conheci lá. Você lida com isso? Não, beleza, tomei, vou continuar aqui no jogo. Enfim, como é que você lida com isso? Cara, eu vou te falar aqui, o head, assim, porque o head, vamos dividir em dois heads. Eu tomei, o head, sempre quando eu entro com o valor, eu tenho também um pouco disso na minha cabeça. Se eu tô entrando com 10 mil e eu sei que o head aqui do gol vai ser 30%, tem chance de eu perder 30%. Tem chance de eu perder 50% ou 60% se for um gol com expulsão. Então eu já entro com isso na cabeça. Se eu sei que aquela entrada foi certa, foi de posição, mano, eu anoto paciência. Lógico que a chance é eu ficar às vezes, puta, que time filho da mãe, que azar e tal. Mas dá aquele 2 minutinhos ou 1 minutinho que eu fico com raiva ali do time ou alguma coisa, paciência. Agora, o que realmente me afeta meu emocional é quando eu tomo um head que eu sei que eu não deveria ter tomado. Que realmente é um head que eu considero um erro. E aí não precisa ser grande. Se eu tomar um head 6 mil, 5 mil e for um head certo, eu vou ficar uns 2 minutinhos puto ali. Se eu tomo um head 500, que eu sei que foi errado, pronto. Esse me afeta mais. E aí eu vou, bebo uma água, fico puto, me chamo de burro umas 3 vezes. E aí demoro mais pra processar. E aí eu vou pra frente, entendeu? Eu sou uma pessoa muito autocrítica, eu me cobro muito. Então, tipo assim, eu quando eu faço um erro, que eu sei que é absurdo, que foi um erro mesmo feio, cara, eu fico muito puto pelo meu erro, não tanto pelo prejuízo, mas pelo meu erro, entendeu? Então, quando é head que foi pra tomar mesmo, aí não tem o que fazer não, vai ter que tomar. Entendi. Paciência. E quando você pega, além de tomar um head grande, você acaba pegando uma sequência ruim. Isso também você consegue já lidar tranquilo? Sabe, pega aquela bad run, a famosa bad run ali. Eu tive um exemplo muito bom agora. Do Mundial agora, do Mundial, né? Exatamente, cara. Mano, fazia tempo que eu não pegava um bad run tão brabo assim. Porque, graças a Deus, trabalhando no Lazy Zebra, os meus métodos são muito consistentes. Então, meus heads são muito... Meus greens não são nada absurdo, astronômico, mas meus heads são muito controlados. Então, tipo, eu tava vários meses sem ficar no head, sempre indo bem. E aí, no Mundial, eu comecei, mano, tomar um gol, tomar outro gol, e pegando e tomando. Cara... Sinceramente, eu só levantei a mão pro céu e disse assim, cara, graças a Deus eu não aumentei a stake pra trabalhar nesse Mundial. Porque eu pensei em aumentar. Eu só falei assim, obrigado, senhor, obrigado. Porque no Eurocopa eu trabalhei dobrado. Mundial de Clubes último eu trabalhei dobrado. Muitas stakes eu trabalhei, não dobrado, mas trabalhei com 1,5, trabalhando pesado. Quando era jogo bom, eu pesava mesmo, com confiança. E, cara, a única coisa que eu levantei a mão foi pra agradecer, obrigado. Mas, mano, tipo assim... Teve 2 gols ali que eu penso, talvez poderia ter escapado, mas os heads foram gol tomáveis. O que me deu muita confiança, vinha num ano ótimo, entendeu? Então eu acho que como eu tava com aquela bagagem positiva, não me pesou tanto. Se eu tivesse vindo num ano ruim, tivesse feito uma ali, que eu fiz um final de temporada europeia muito bom, tava bem lucrativo. Então eu não senti tanto. Se eu tivesse, acho, talvez uma sequência maior, talvez eu sentiria mais. Mas, cara, eu fico triste, entendeu? É lógico de ficar no head e tal, mas só que não tem muito o que falar. Eu acho que é porque, imagina, o mês passado, se eu não me engano, não, junho foi o Mundial, maio foi final. Ou foi abril ou foi maio, eu tinha feito 2 stakes. Sim. Então, eu ter tomado 70 não pesa tanto, entendeu?
E eu sei que, tipo, cara, tinha que acontecer. Uma hora eu vou ter que tomar, não tem o que fazer. Entendeu? Eu venho de uma temporada mas você vinha assim, muito forte. Mas assim, você conseguia vir no outro dia, depois, tomei um Red. No outro dia você vem e continua trabalhando igual, você consegue ter o emocional assim, não, vou, sabe, tomar mais cuidado, como é que você consegue lidar bem com isso, né? Porque você é um cara já experiente nesse meio. Eu levo na brincadeira. Eu levo na brincadeira. Eu chego dizendo, pô, já vamos tomar outro, não sei o quê. E levo na brincadeira com meus amigos. Pra deixar leve, entendeu? Tento deixar leve. Cara, eu sinceramente, eu tenho, isso me facilita, eu tenho um problema de memória muito grande. Tipo, eu faço jogo de manhã, peguei o gol de manhã, de tarde eu não lembro. Mas se eu peguei o gol, se eu tomei. Eu não lembro. Sinceramente, tipo assim, às vezes o pessoal pergunta, o Choto pegou quantos gols nesse final de semana? Pode ter sido 3, eu já me esqueço. Eu tenho um negócio que eu não sei se é desenvolvido, foi da minha cabeça, que eu esqueço muito fácil, muito rápido. Tipo, principalmente os greens. Então, como ficou acumulando uns red ali, e eu vou te dizer, de gol tomado se soma, eu tinha tomado quase 1,5 ou 2. A sorte é que eu também peguei bastante gol. Então, diminuiu bastante o red. Se tivesse sido só pancada, eu acho que eu tinha sentido mais. Só que, tipo assim, eu tomava um gol, pegava outro. Então, meio que teve os green no meio também, que deu uma amenizada. Mas, cara, não tenho o que falar. Eu acho que eu levei de boa, assim. Não senti, posso dizer que eu senti tanto. O que eu acho que eu senti mais foi na primeira vez que eu fui publicar. Fui fazer uma coisa pública. Tava publicando os resultados lá, os prints do MyBetSpace. E isso foi em 2022, eu acho. Ou foi 22 ou foi 23, não vou lembrar. Final do ano. Eu me lembro que era o mês de outubro. Foi meu pior mês, eu acho, dos últimos 3, 4 anos. Eu tomei 2 stakes pra trás. E, cara, foi assim. Eu vinha voando o ano todo. Cheguei, fui publicar 2 meses de red. E, cara, trabalhando igual. O pessoal fala, foi a pressão de postar, mano. Eu não sei, porque pra mim trabalhei igual. Fiz um projeto de 100 dias, terminei com 7 stakes pra frente o projeto. Foi bem legal. Foi 100 dias. Terminei com 7 stakes lá do projeto, a stake do projeto na frente. Foi super positivo. Ficou outubro negativo, depois veio novembro e dezembro super positivo. Então foi bem bacana. Inclusive eu tinha postado no meu Instagram antigo que perdi. E aí tem só o final do projeto nesse Instagram, lá nos primeiros posts. Mas tipo assim, mesmo público, mesmo fazendo público, mesmo mostrando os resultados e tomando 2 stakes, eu não senti tanto. Mas essa época, eu sinceramente, eu fiquei muito chateado, porque eu pensava, pô, mano, eu fazendo só resultado bom. Quando eu vou postar, toma red, entendeu? Mas, cara, eu não sei. Eu acho que também eu tenho uma questão minha que eu não ligo muito pra opinião dos outros, entendeu? Tipo, hoje em dia eu vejo que o pessoal se preocupa muito com isso. Quando eu era criança, às vezes o pessoal me chamava, brincava, gordo, feio, não sei o quê, e eu, tipo, foda-se. Então, eu acho que essa questão de eu não ligar pra opinião dos outros me ajuda muito a criar conteúdo. Porque vem a pessoa, o hater, falar besteira comigo, eu nem ligo. Eu tiro graça, eu tiro onda lá, eu e ele, e passou. Então eu acho que por eu não me preocupar com se chega a pessoa, igual já teve pessoa que chegou pra mim e disse, eu não acredito que tu ganha dinheiro com aposta. Beleza, legal. Segue a vida, entendeu? Eu não ligo porque a pessoa pensa, acha ou foi. Mas assim, rola uma pressão quando a gente acaba mostrando o resultado, parece que tem uma energia negativa, assim, né? Tu tava me contando e conversando antes. Tipo, é porque é uma coisa pessoal tua e parece que a pressão desnecessária, às vezes, de postar, assim. Às vezes é bom, mas é bom mostrar até mais red do que green, né? Porque tem tanta gente aqui que só mostra que ganha e nunca mostra que perde, né? E eu acho que existe essa energia, isso pesa um pouquinho? Cara, com certeza, cara. Eu nunca tinha postado valores, aí eu comecei a postar valores, tipo... Cara, eu senti uma pressão, assim... Não de postar green ou de postar resultado, justamente o contrário. Eu odiava postar os green. Quando eu tinha os green, eu vou ter que postar. Mano, não sei, parece que o pessoal ao redor... Tudo começa a falar do valor, começa a falar do dinheiro. Ai, ganhou tanto. Ai, fez tanto. Ai, não sei o que, tá ganhando dinheiro fácil. Aí família, amigo. Mano, não sei, mas criava um negócio assim ao redor disso que eu não gostava. E aí eu até falei, né, mano, eu não posto mais valor. Eu me sentia mal. Foi a única época, eu te juro que tinha época que eu não tinha vontade de ganhar pra não postar. Eu adorava postar o 0x0. Pá, 0x0. E eu não tinha vontade de postar o green, porque eu não sei. Aquele negócio ali não é que às vezes não parece me que o cara sentia tá bem. Se achando por mostrar, né? Tá Exatamente. se gloriando de que tá ganhando dinheiro, ou que, enfim. E aí acaba vindo essa energia, né? Às vezes não parece legal.
Não me senti, eu não me sentia bem assim em postar os valores. Por isso que eu até parei. De vez em quando eu mostro ali um valor bem rápido e tal, ali na brincadeira. Faço até pro pessoal pausar o story pra dar mais engajamento. Eu mostro bem rápido e tiro. E o pessoal pausa, mano. O pessoal acha todos os pontos. E aí eu faço essa brincadeira, mas tipo assim. Pensei em voltar. Tem hora que eu penso, tem hora que eu desisto de novo. De postar os resultados, assim. Porque eu gosto de postar pra pessoa. Porque assim, pra pessoa que é séria. Tem gente que é sério, que realmente vai ver aquilo e vai se inspirar e vai trabalhar pra caramba. E tem gente que, infelizmente, só vai criticar, só vai ver o lado ruim, vai pensar que é fácil e tal. Sim. Infelizmente, não é pra todo mundo. É verdade. E porque é difícil, porque no final das contas a gente já sofre bastante pressão, né? O trade é uma coisa que sofre pressão. E aí quando você acaba mostrando essa outra pressão, parece um pouco desnecessária, principalmente em certos momentos, né? A gente vê muitos produtores de conteúdos que fazem isso. E aí quando começa a postar, essa pressão começa a tomar uma sequência ruim, para de postar e tal. Porque é uma pressão às vezes desnecessária, né? De vez em quando postar, acho que às vezes é bom. Eu acho que ajuda, que nem você falou, ver aquelas pessoas que querem se sobressair nisso. E ajuda a ver, pô, se ele consegue, eu também posso conseguir, né? Como o próprio Breno postou aí muito, cara, a quantidade de hate que ele deve receber e olho gordo deve ser uma coisa grande, né? E o pessoal não pensa no lado positivo. Tentar tirar o lado positivo, né? Pô, um cara desses conseguiu tudo isso, pô, não digo que eu vou conseguir igual, mas eu posso conseguir né? Tirar um valor. Né? Se ele consegue, eu consigo chegar perto ou fazer um valor muito alto que me satisfaça, não comparando, porque eu não gosto de comparar, porque cada um tem sua trajetória, né? Mas, pô, eu consigo fazer 10% que ele fez, pra mim tá ótimo, né? Então, acho que esse é o ponto. Tentar tirar o positivo das coisas, né? E, tipo, o pessoal às vezes quer muito se comparar ou quer fazer igual, mas, cara, não tem. Cada um vai ter que fazer sua trajetória. Eu fui lá, eu me coloco como aluno do Netuno, hoje amigo, e, cara, eu aprendi muito com ele, mas eu tive que me desenvolver e, no final, aprender sozinho. Tentar pegar o conhecimento dele e transformar pra mim. Porque ele fazia muito vovô, eu não me dei com o vovô e fui pra remontada, que é o oposto do vovô, e tá tudo beleza, cada um vai ganhar do seu jeito, entendeu? O pessoal gosta muito de querer comparar e querer imitar. Cara, eu sempre teve aquela falácia do Pelé do trade, cara, e hoje pra mim eu boto o Breno como um Pelé. Ele é um cara que é uma exceção absurda, cara. Um cara que, assim, exceção da exceção. E tipo, não é fácil, eu não sei nem se é tão possível replicar o que ele faz, assim. Mesmo que o cara aprenda com ele, porque, mano, o que o cara tem, não só de emocional, mas de conhecimento de tudo, é absurdo, entendeu? Absurdo, absurdo. É o cara aí que foi mais fora da curva, eu acho que de todos os traders que eu conheci, em questão de desenvolvimento por tempo, que ele é um cara muito recente e cresceu absurdamente. É um cara que tem conhecimento absurdo, fez muita grana aí. Sim, eu acho que estudando, se esforçando, muita gente tem capacidade de chegar próximo, perto, ou um valor legal, como ele. Eu acredito que eu não. Eu acho que não tenho essa capacidade, porque nas conversas que eu já tive, nos vídeos que eu já tive com ele, por exemplo, né, que eu vi dele, cara, o que ele lembra de valores, mercados e preços, rapaz, eu faço um jogo agora, não lembro como é que foi o gol que eu peguei ou que eu tomei direito. O que eu tomei eu lembro mais, o que eu peguei eu lembro menos. Ou como é que foi o jogo, como é que foi aquele lance lá, o pessoal comenta no Discord, eu não lembro, eu simplesmente não lembro, cara. Eu sou assim também. Então eu olho muito Ladder e tal, e pá, o cara acaba não vendo todos os lances e acaba, claro que isso é uma coisa que chama muita atenção, o cara lembra, mas no geral, o gol que o cara pega, eu lembro de alguns ou outro, mas é difícil, cara. Então ele pra mim acho que tem uma memória assim muito fora da curva também, e isso pode ser um dos diferenciais dele, né? E é difícil nesse aspecto. Eu acho que o pessoal pode aprender muito com ele, quem quer trabalhar anda e vai evoluir, mas eu acho difícil replicar ali o resultado dele, nem perto, se eu for te falar, porque eu acho que se conseguisse replicar perto, tem vários parceiros dele que trabalhavam junto com ele, e nenhum consegue chegar nem perto do resultado dele, entendeu? Eu acho que realmente ele tem um talento com muita dedicação. Isso. Mas ele tem um talento, entendeu? Sim. A gente pode trazer pro futebol. A gente vê muito cara aí que é 100% dedicado, mas que se não tiver o talento também, não vai, mano. O pessoal gosta muito de falar do Cristiano Ronaldo como se o cara fosse um bagre e é só esforço. O cara tem o talento, mano. Só que alinhou talento com muito esforço. E aí o cara chegou no absurdo. Sim. Se ele não tem esse esforço, ele ia ser um jogador bom, mas um jogador médio. Eu posso até comparar nesse exemplo teu, a gente vê, pra mim, na minha opinião, eu vejo nitidamente, sim, o Neymar e o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, né? Pra mim, o Neymar tem um talento absurdo, mais que o Cristiano Ronaldo, mas em compensação em disciplina e esforço, o Cristiano Ronaldo humilha o Neymar, assim, nesse aspecto, sabe? E esse é um diferencial, o cara tá com quase 40 jogando um nível, pra mim, mais que o Neymar.
né? Que visualmente tem muito mais talento tecnicamente, sabe, falando assim, parece que tem muito mais. Sim. E não é porque ele é brasileiro, não, mas, cara, falta esforço e dedicação, talvez, assim, na minha visão, né? Profissionalismo, enfim. Mas essa é a diferença, né? O talento sem esforço não gera tão bons resultados quanto o esforço. Mas é o que eu falo, vamos supor assim, eu acho que o Neymar é talento 10 e esforço 7 ou 6. Uhum. E o Cristiano Ronaldo, pra mim, aí a gente daria um 16, né? E o Cristiano Ronaldo talvez é um talento 8 e um esforço 10, entendeu? Porque o pessoal bota... E aí fica um 18, fica um melhor do que o Neymar. Eu acho que o Neymar se dedicou, se esforçou muito pra chegar onde ele chegou, com certeza. Mas realmente não tem como dizer que ele é um cara extremamente esforçado. Ele é um cara que, se não fosse o talento absurdo dele, ele não teria chegado ali. Que por disciplina e esforço não foi.